com a permissão de vocês, eu vou sugerir várias literaturas aqui que eu reputo como muito importante quando o assunto é saúde mental. Eu mandei uma apresentação em PowerPoint, aí o Arthur ele vai compartilhar com a gente, à medida que eu vou falando, ele vai trazendo e vai mudando aí para vocês, para que vocês compreendam a respeito dessa temática e depois ele disponibiliza no grupo aí para vocês, tá? Eu vou chamar de saúde emocional. Quando a gente fala saúde mental, as pessoas já confundem, é coisa de louco, é coisa de manicômio, tem um peso muito grande a palavra mental, mas na verdade é a mesma coisa. Saúde emocional, porque nós somos seres emocionais, criados por Deus como seres emocionais, um pacote de emoções que se manifesta por meios relacionais. Nos relacionamos com pessoas por meio das nossas emoções, mas hoje a gente vive um cenário totalmente adoecido em nossa sociedade, e para entender isso, a gente precisa questionar algumas coisas. Por que no passado, com nossos pais e nossos avós, não se falava de saúde emocional? Às vezes dá a impressão, e a gente pode até sugerir equivocadamente um troço desse, que na época deles não havia problemas na saúde emocional. Não havia doenças emocionais, as pessoas parece que eram mais centradas, mas isso é um engano, gente, muito grande. O que mudou dessa época para aquela época? Possivelmente a quantidade de informações, possivelmente a quantidade que a gente tem de distrações em nossa volta. A gente é estimulado 24 horas por dia. Se não estimulado conscientemente, somos estimulados quando a gente dorme, quando o nosso subconsciente trabalha as informações que o nosso consciente produziu. O que mudou, muitas vezes, é que lá na época dos nossos pais, dos nossos avós, e nós crescemos em meio a isso, nós não falávamos de saúde emocional e aprendemos a calar as nossas emoções. Se a gente é homem, macho, macho não chora, macho segura as emoções, não é comportamento de homem, é de marica ter certos comportamentos. Filhos, engole o choro, você vai sofrer e vai engolir o choro, porque engolir o choro é sinal de força. E aí, as pessoas eram abusadas, as crianças sofriam com todas essas questões, mas não podiam falar, não podiam revelar em nome da família, da preservação da família, da amizade, ou eram vistas sempre como erradas, porque ou o agressor, as pessoas diziam, não, você que entendeu errado, ou você que provocou aquele abuso, e nós temos uma geração de adultos que carregam os problemas de terem se calado lá atrás, no passado, e eles têm filhos, têm netos e passam essa dureza muitas vezes para os filhos e para os netos, porque eles não trabalharam isso como deveria ser trabalhado lá atrás. Essa é uma mudança. Hoje a gente tem a consciência, hoje a gente sabe que deve procurar ajuda quando precisa, a gente sabe como prevenir, a gente sabe como tratar quando algo acontece. Eu vou comentar aqui várias e várias ferramentas para vocês, mas lembrando, nós somos estimulados o tempo todo, o nosso comportamento, as nossas emoções afetam a nossa parte física, porque o nosso corpo tem emoções, e as emoções na nossa vida, elas são racionais, elas devem ser sempre trabalhadas com racionalidade. E entra uma pitadinha a mais, que essa sim, talvez não era tão grande lá atrás, no passado, que é o estresse. O estresse chegou para ficar, e seja no ministério, seja nos estudos, seja no trabalho secular, nós lidamos com o estresse o tempo todo. Eu mesmo aqui estou acompanhando um amigo pastor, gente, é de dar dó a forma que algumas pessoas são tratadas. E associado a tudo isso, a gente entra numa questão, que eu falei que vou indicar aqui algumas literaturas para vocês, que é abrir a janela, olhar o mundo lá fora, inclusive pela TV, pelas coisas que acontecem pelos jornais e internet, e ver o nosso mundo louco, gente. O nosso mundo simplesmente numa maluquice. Estou fazendo a introdução aqui primeiro, Arthur, depois eu entro aí, cada slide desse, tá? Pode ficar tranquilo. Estou numa introdução porque eu quero posicionar vocês na conversa que a gente vai ter aqui hoje, tá? E olha pela janela e a gente vê o quê? O mundo totalmente, gente, despirocado. Olha a natureza, o resultado, natureza começou a cobrar o preço.
A natureza, enfim, mandou a fatura do cartão de crédito para a humanidade. A fatura chegou. Em alguns lugares, ela chegou com muitos meses de atraso, ou seja, com juros exorbitantes. Vide Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, vê como está na Índia, Bangladesh e outros lugares do mundo. A natureza mandou, enfim, a sua cobrança, e essa cobrança, ela vem e não tem como segurar a força da natureza. Secas prolongadas, queimadas como nunca foram vistas, a gente está experimentando agora. Então, nós estamos num cenário natural extremamente complexo, gente. A Terra está morrendo. E a primeira sugestão de leitura, que vocês já conhecem bem demais, aí do nosso querido Batista Soares, com vários coautores aqui do nosso grupo, aí, nosso emérito Samuel aqui no pacote, a Adriana Santana, que também na organização dessa obra, e eu gostei demais, por quê? Porque ela é um alerta. O nosso mundo, de fato, gente, ele está em órbita de alerta. E conhecer o que está acontecendo no mundo ajuda-nos a fazer o principal da literatura apocalíptica, que é o quê? Manter a esperança. Manter a esperança acesa. Qual a esperança? De que Jesus está voltando, de que está antecipando. Essa volta está chegando a qualquer momento para nos buscar. O mundo está em órbita, o mundo está de fato maluco. Não digo mundo, eu estou dizendo natureza. E as guerras, gente. Eu não sei vocês, mas todo dia eu dou uma olhadinha nos canais de internet de notícias, vários deles na internet, justamente procurando qual momento que vai ter o tão esperado ataque do Irã contra Israel e qual vai ser as consequências, qual vai ser a resposta. Cria-se uma ansiedade aguardando, porque a gente sabe que está na iminência disso acontecer, ou do Putin apertar um raio de um botão vermelho e dar um sossega ali no seu grande inimigo que está ali batalhando com ele. Então a gente vive um mundo totalmente numa expectativa. Vê a América do Sul com ditaduras gritando aos ouvidos de todo mundo, como a gente tem visto acontecer aqui, pertinho da gente, vizinho da gente. O mundo, gente, ele está louco. E doença? Surge uma pandemia, a pandemia vem agora a OMS dizendo que sinal de alerta para mais uma, ficou dando nomes estranhos para essas coisas, mas uma é de um vírus, a outra já vem por meio de mosquito, parece que esse mosquito da dengue dá um monte de doença, quando acaba uma vem outra, um negócio doido isso aí, e vem surgindo é cepa nova, cepa não sei do que, é vacina que estão fazendo aqui, vacina fazendo ali. Gente, isso deixa as pessoas doidas. Essa expectativa de quase morte a qualquer momento. E a liberalidade? Gente, Sodoma e Gomorra, ela parece que ressuscitou. E nós estamos totalmente inseridos nesse mundo. Eu acho que foi Billy Graham quem disse essa frase, acho que eu comentei com vocês aqui, acredito que foi ele, que ele disse que se Deus não punisse a América por causa da libertinagem da América, ele teria que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra, querendo dizer assim, a coisa está tão feia que Sodoma e Gomorra perde para a realidade que a gente vive hoje. Você viu aí Olimpíada e como foi tratado essa questão, gente, da moralidade ou da imoralidade, e a gente vive isso de pouco tempo para cá, eu diria de 2 anos para cá, a coisa ganhou uma notoriedade assustadora. É muito rápido. O nosso mundo ele está em órbita de alerta. E tudo isso leva a adoecimento nas emoções. Se não nosso, com certeza de quem a gente lidera, de quem a gente caminha junto, com certeza de pessoas que são da nossa família, que estão próximos de nós. É a razão da gente conversar um pouquinho sobre isso. Aí eu vou trazer alguns exemplos, vou comentar algumas coisas para os irmãos que eu entendo como muito, muito importante. Toda essa temática, não sei se vocês sabem, eu já comentei, eu trabalho num dos meus livros, que é O Terapeuta Chamado Jesus e os Seus Cuidados com a Alma, onde eu faço essas abordagens, essas ferramentas aqui de maneira mais exploratória, e também em algum momento ali do livro, dando para você uma ferramenta, um manual prático de como lidar com pessoas em situação de depressão profunda, de suicídio, tentativa, ideação, e como fazer essa interface com essas pessoas. Então, também eu trabalho bastante nessa obra. Tem aí nas plataformas digitais, tem comigo também. Depois, caso vocês queiram aí trabalhar esse assunto.
Então, vamos fazer algumas constatações baseadas nessa longa introdução que eu fiz. E a primeira das conclusões que eu quero fazer, ou das conclusões, mas das observações, é esse quadro da saúde mental no Brasil, que está aí nesse slide para você. No Brasil, ele chama de transtornos mentais, a forma que ele é trabalhado pelo Ministério da Saúde, que trabalha o quê? As alterações de comportamento das pessoas que modificam para mal a vida, não para bem. Quando é para bem, obviamente é saudável. E dessas, eles separam as três, que são as mais graves, as mais sérias. A primeira delas, a tão falada depressão. E depressão, queridos, há 10 anos, a Organização Mundial da Saúde, que não sabia de pandemia, que não sabia desses conflitos que a gente tem regionais, com proporções aí mundiais que podem acontecer, eles não sabiam disso, mas eles já tinham pesquisas, foram amplamente divulgadas nos canais aí de internet, principalmente jornalísticos, dizendo que em 2010 a doença mais incapacitante no mercado de trabalho seria a depressão. Bingo! Acertaram em cheio. E na mesma pesquisa, eles disseram que em 2023 seria a doença mais incapacitante. Eu falei 2020, é 2020 a doença que mais tiraria pessoas do trabalho, 2023 a doença mais comum no mundo. Trabalhando o aspecto emocional como a doença física das tantas que existem. E eles acertaram em cheio. Nós vivemos, em 2023, uma pandemia de doenças emocionais ligadas à depressão. E o que ainda veio para ajudar a antecipar esse quadro? Uma pandemia que trancou as pessoas, que desesperou as pessoas, um medo foi usado como bandeira e isso afetou demais a vida das pessoas. E a conta e a fatura chegou. 11 milhões de brasileiros que são constatados, gente, mas se tem uma doença que é subnotificada, é essa, depressão. Quando um depressivo procura o serviço médico, gente, é porque a coisa já está num grau extremamente sério. Tem muita gente que esconde por medo, por vergonha, porque muitas vezes a igreja não sabe trabalhar isso, fala que é questão espiritual, fala que é fraqueza, fala que é queda para o pecado, fala que é frescura, tantas coisas assim. A ansiedade, gente, quem não é ansioso? Qual ser humano não é ansioso? O próprio Jesus, quando ele fala para as pessoas assim, não andarem ansiosas, está dizendo assim, não ande ou não tenha descontrole na sua ansiedade. Por quê? Porque você é ansioso e ponto. Ansiedade faz parte do chip do ser humano. Nasceu, é ansioso. Aliás, nasceu, fecundou, é ansioso. O bebê já é, o feto já é ansioso lá no ventre da mãe. Nascemos com ela. O que não se deve é deixá-la descontrolada, é confiar em outras coisas que não na providência de Deus. Paulo vai nos alertar quanto à ansiedade, que tem uma ansiedade boa, que é aquela ansiedade pela busca de Deus, como você vai ver nos Salmos, né? Assim como a corça anseia por águas, né? Você vai ver o sentimento do salmista de uma ansiedade, uma dependência tão grande de Deus. Ansiedade, gente, chegou. Sem crianças ansiosas, adolescentes ansiosos, adolescente nem se fala, né? Jovens e adultos no mercado de trabalho, na entrada no mercado de trabalho, essa síndrome do sucesso, da riqueza que se vende aí pelos coaches de plantão. Gente, que sociedade que está sofrendo essas consequências? E, infelizmente, o suicídio. O suicídio como uma consequência danosa do adoecimento emocional, seja pela ansiedade, seja pela depressão ou até mesmo por outras causas. Dentre elas, eu citei aqui três, tem a quarta, que é o estresse. Criar condições, sobrecargas tão grandes sobre nossos ombros, a ponto da gente não suportar. Fazer tanta coisa que a gente depois não aguenta. Equilibrar prato no circo, mas chega uma hora que é prato demais e a gente não vai conseguir equilibrar todos. E o problema, quando derruba um, a tendência é derrubar os outros também. E quantas vezes na vida, gente, seja familiar, em nome de um ministério, a gente perde a família, em nome de um trabalho secular, a gente perde o ministério. Em nome não sei do que, a gente perde aquilo. A gente começa a equilibrar prato demais, quando, na verdade,
vale aquele conselho de Jesus ali para Marta, para Maria, quando ele está ali com Maria aos seus pés e Marta toda doida, ele falando para ela assim: uma única coisa é importante, estipular prioridades. Então, o estresse faz parte da vida. E essa realidade que está colocada para vocês aí, assim, ó, se você está vivo, isso aqui é um slide de uma palestra do Instituto Haggai, do Ebenezer Bittencourt. Se você está vivo, você vai ficar estressado. Aí você vê isso e fala assim: nem me diga, não me diga, né? Já sou assim, mas uma coisa é fato: todo ser humano vivo vai ficar estressado. Soma-se a tudo isso a nossa saúde emocional. Como que a gente fica em tudo isso? Gente, nós não somos a inteligência artificial. Nós não somos um robô programado, nós somos pessoas. Pessoas de carne e osso, mas principalmente pessoas de emoções, pessoas carregadas de emoções, pessoas com passado, pessoas com trauma, pessoas com frustrações, pessoas com sonhos, pessoas com fidelidade ao Deus que nós amamos. Ou seja, nós somos gente inserida em meio a outras pessoas. A igreja, que muitas vezes deveria ser o porto seguro, tantas vezes não é, acaba provocando crises, e crises terríveis na nossa vida, a nossa existência. A família deveria ser porto seguro, às vezes não é. Tudo isso afeta a nossa saúde mental e é importante a gente conversar, justamente porque nós estamos agora inseridos em um momento muito sensível com a entrada de setembro e a aproximação de dezembro. Quando eu disse, os níveis aumentam demais em todo esse adoecimento, inclusive no estresse, porque tem cobrança, tem metas, tem objetivos, tem que atingir para sair de férias 15 dias em dezembro, quando consegue tirar, e achar que isso resolveu a vida, nos deu descanso. Mas nem de longe isso é verdade. E nesse próximo slide você vai ver uma constatação que não é minha, mas de todos os terapeutas, os estudiosos no assunto, gente. Tem aquela Bíblia de estudo conselheira, que se eu não indiquei para vocês, eu indico. Não sei se você tem, se você não tem, compra aquela Bíblia. Bíblia de Estudo Conselheira. Ela é, gente, maravilhosa. Eu conheço parte daquela equipe que foi redatora dessa Bíblia, que fez os comentários da Bíblia ali embaixo. É uma equipe maravilhosa, gente. Eles trabalharam por mais de 10 anos para avaliar coisas na Bíblia que a gente não pensa sobre a ótica da saúde mental. E eles fazem os comentários, as notas de rodapé e de comentário, baseados na saúde mental das pessoas. Você vai entender Saul de um jeito maravilhoso, você vai entender Davi, você vai olhar para Pedro, para Paulo. Gente, é fantástico. É uma indicação que eu faço de todo o coração para vocês, tá? É da SBB, maravilhosa, Bíblia de Estudo Conselheira. Se você não tem, bela de uma dica para você, tá bom? E essa constatação: ninguém está imune. Ninguém. Se você é pobre, você não está imune a adoecimento mental, emocional. Gente, eu atendo hoje, minha mulher muito mais, tantas pessoas que são simples demais na vida, mas lutam e lutam absurdos com isso. Gente rica, parece que atinge um status, parece que a mente se abre naquele status, você não consegue voltar atrás mais. Só que, gente, o sucesso, o status, ele não dura. As pessoas não são Silvio Santos, que vão até os 93 anos em sucesso. Elas aparecem e desaparecem na mesma velocidade. Olha aquele ator da série Friends lá, americano. Olha como as pessoas não aguentam. Olha o Naim recentemente, saiu agora o laudo dele. Teve uma overdose de cocaína, caiu, bateu a cabeça em casa, morreu. Ou seja, o cara se entregou. Por quê? Porque não tem holofote, não tem luz, tem dinheiro, tem uma mansão, tem uma boa condição, mas não tem o principal, não tem o paparico, não tem o reconhecimento. Me lembro da Valesca, jogadora de vôlei tão famosa, mas que no momento ali de traição do marido, ou pelo menos por internet, se joga de um prédio. A gente viu aí todas as consequências disso. Gente, Daniel Mastral, embora aí cada um tenha uma visão sobre ele, nem vou entrar nesse mérito aí, mas para pessoas de fora, ele é uma autoridade no meio evangélico. Para quem é de fora, enxerga assim. O cara tem 500 mil de seguidores que o acompanham no YouTube, monetizado. Imagina como isso vira. Você é um cara que é uma personalidade, de repente ele aparece aí, morto, com um tiro na cabeça, ao lado do próprio carro, numa mata, no condomínio chique que ele mora aqui em São Paulo.
Isso é a realidade, as pessoas vêm e começam a fazer vários burburinhos, mas o que nos alerta é: ninguém está imune, ninguém. Profissionais da saúde mental, gente, ceifam a própria vida, não estão imunes a essa realidade. É interessante que pastores, pode pular aí, Arthur, pastores não estão imunes, e aí fica uma literatura do Everton Lacerda, eu sempre indico, ó, se você puder também, quiser se aprofundar um pouquinho, pensa no livro Joia, Joia, sabe para quê? Para regalar os nossos olhos. Gente, precisou sepultar um monte de pastor para entender, gente, que pastor não está imune. De jeito nenhum. Aliás, pastor é uma das vítimas muito especiais de adoecimento emocional, porque ele lida com as emoções dos outros, mas muitas vezes não está preparado as suas emoções para poder fazer isso. Consequentemente, muitos e muitos acabam aí perdendo a vida. Tanto que nesse livro, Suicídio de Pastores, o Everton, ele coloca ali embaixo, né, uma análise dos fatores de risco que contribuem para a consumação do suicídio. E são muitos, gente, os fatores de risco. Eu sou pastor, temos outros no grupo aí, e a gente sabe como é você lidar com essa problemática das pessoas e não ser esponja, não absorver aquilo para nós a tal ponto da gente ficar asfixiado nos problemas que nos. É uma luta, é uma questão que a gente tem que ter cuidado, mas eu volto a dizer: ninguém está imune. Ninguém. Ontem, aconselhando um pastor muito querido, que está numa fase extremamente perigosa, por conta de maltrato da igreja com ele. Um cara muito fiel, muito simples, muito dócil. E em algum momento na conversa eu tive que usar aquele clichê evangélico para ele. Falei, meu irmão, quem tinha que morrer pela igreja já morreu, meu irmão, faz 2000 anos. Você não tem que morrer pelo seu rebanho. Se você não cuidar da tua saúde, você não tem o que doar para o rebanho. Se você não estiver bem, não estiver sóbrio diante de Deus. Alguns cuidados, por exemplo, se o ambiente é tão tóxico ao ponto de estar te asfixiando, te matando, você vai esperar sair de lá num caixão, quando você pode sair de lá de maneira consciente para cuidar de você e da sua família. Nós não somos, gente, exceção. Então, quando a gente fala do adoecimento das emoções, a gente também deve lembrar de Jesus, que é essa figura aí dessas duas mãos ensanguentadas, dessa doença, que se você tiver curiosidade, leia depois. A medicina fala disso, tem artigos maravilhosos sobre a hematidrose, e sempre falando do exemplo de Jesus, e é gostoso você ler isso sobre a visão de quem não é cristão, é muito bacana. Médicos ateus contando sobre isso e usando Jesus, o exemplo de Lucas 22:44, como um paradigma para artigos científicos. É muito interessante falar desse caso, que isso acontece, às vezes que isso acontece e como acontece na vida das pessoas. E eu queria que você lembrasse, gente, Jesus passou por isso. Ó, Jesus chegou num ponto de angústia e adoecimento emocional tão grande que raríssimas pessoas no mundo conseguem atingir esse nível. Consequentemente, é comprovação médica, científica. Nos relatos bíblicos, Jesus foi o homem que mais sofreu, que mais sofreu. Além dos horrores da crucificação, ele sofreu as horas que antecediam a sua prisão e crucificação, porque o sofrimento emocional, gente, ele é tão ou muito mais sério que o sofrimento físico. O sofrimento emocional é terrível, e só quem o enfrentou, quem perdeu noites e noites de sono, quem sentiu o corpo secar, as dores nos ossos, como Davi vai dizer que ele sentia, vai entender a importância disso. Gente, ninguém está imune, e graças a Deus Jesus foi um exemplo disso para nós também. Graças a Deus, para nos trazer a paz de saber que nós não estamos isolados, que não estamos sozinhos. Tem outra dica de leitura, não sei se também em algum momento do nosso Clube da Bíblia já trouxe para vocês, mas eu trago aqui, ó, do Vilibaldo, leitura fantástica, ele com o Renato da Costa, aí, Curitiba, aí de vocês. Meu, fantástico, um livro simples, gostoso, você pega e lê num tapa esse livro, ó. E pediu para si a morte personagens bíblicos que quase desistiram. Ó, tá vendo? É um livro pequenininho, muito bom de ler. Tem a fotinha dele aqui, pensa num cara feio, pai. Vocês devem conhecer ele aí, que é da região de vocês, mas pensa numa obra gostosa de ler, gente. Muito bacana mesmo, muito joia. Fica como indicação, eu indico por aqui também para as pessoas, para você entender
que personagens da Bíblia também sofrem, gente. Personagens da Bíblia também lutam. E tem uma obra que eu comento também em alguns momentos, que é essa aqui, ó, eu já citei também, chama O Demônio do Meio-Dia. Ela é meio grandinha, meio graúda, tá bom? Essa obra aqui é do Andrew Solomon. É o maior especialista em depressão do mundo. Para escrever essa obra, ele parou tudo na vida durante 4, 5 anos. Ele só fez isso em 4, 5 anos. Tem noção? O quanto ele pesquisou, gente, e é fenomenal. Um livro-chave secular para você entender. Aí você vai lendo um livro secular e falou, gente, mas isso aqui é bíblico, isso aqui é bíblico, é bíblico. Porque é incrível como a Bíblia se confirma nas obras, na inteligência das pessoas. Se você quer conhecer do assunto, leia. Até o tema é muito interessante, o demônio do meio-dia. Ele faz uma anatomia da depressão. Vale demais a pena para você, para os seus estudos, para você conhecer um pouquinho disso. Gente, se ninguém está imune, por que o Samuel estaria? Por que o Jefferson estaria? Por que, gente, que a Flávia Fernandes estaria com sua esposa? Ah, porque eu tomo chimarrão. Ah, isso é suficiente para ser? Ah, porque eu sou do Sul e o Sul é melhor. E é mesmo, tá? O Sul é lindeza demais. Por que nós somos diferentes? Ah, mas eu sou pastor. Ah, eu sou servidor público. Meu dinheiro não falta, não tenho preocupação se eu vou receber esse mês, não, porque eu vou receber. Isso me dá uma tranquilidade. Gente, então, a gente pensa que, não, com a gente não vai acontecer. Pô, eu estudo esse assunto, eu falo sobre esse assunto, você acha que eu vou ter problema com isso? Eu não posso me enganar, gente. Ninguém está imune. Ninguém. Na Bíblia, tá aí, ó, lotada de exemplos. O próximo que vai aparecer para você aí é o exemplo de Jonas. Jonas, gente, ele estava tão contrariado e desgostoso, e isso pode acontecer com a gente também, a ponto dele falar, Deus, não quero mais viver, não quero. E o que eu acho lindo, interpretação minha, ali do livro de Jonas, é que você não tem resposta. Jonas termina sem terminar, vocês sabem disso. Ele termina, não termina com o ponto final, termina com a vírgula, igual Atos. E é muito interessante, porque você não sabe o que veio depois. Por quê? Porque não é para saber. Então, muitas coisas na vida, você não vai ter resposta. Por que disso? Por que daquilo? Não tem resposta, gente. Simplesmente não vai ter. E aí nos ensina o quê? A depender de Deus. A nossa resposta, isso não é clichê, não. A nossa resposta, com ou sem respostas humanas, é Deus. É sempre Ele que vai cuidar da gente. E ali em Jonas, eu gosto dessa forma que Deus trata com ele, porque Deus o adverte por ele dando valor a coisas e não a pessoas, que são pessoas com quem possivelmente ele tinha mágoas e feridas muito sérias. Os ninivitas não eram um povo fácil, era um povo muito cruel. E dá para entender, também no nosso caso, porque é tão difícil perdoar pessoas, ajudar pessoas, levar a mensagem de amor para pessoas que não merecem. Qual de nós aí não tem no nosso rolzinho lá algum nominho de alguém que você fala, ai Deus, não leva para o céu esse não. Deixa aqui. Ah, não, deixar aqui não vai adiantar. Manda lá para o inferno, porque nós somos assim, nós somos humanos. E diante de Deus, qual o problema em sermos humanos? Aliás, temos que ser humanos diante de Deus. Nós não somos divinos. Jonas, ele teve. O próximo aí, que a gente sempre comenta, e também ali o Vilibaldo também comenta no livro dele lá, que é muito bacana, é o próprio Elias. Elias, ele teve uma tristeza e solidão muito grande quando ele foge ali por causa das ameaças de Jezabel, que ele desistiu. E quando a pessoa desiste de viver, o que ela faz? Ela para de comer, ela se cansa o máximo possível para que o corpo parece que deseja a morte, e ele chega ao ponto de falar, não quero mais, basta, Senhor. Minha vida não serve para nada mais. E é outra coisa linda, gente, que é conclusão minha, mas eu acho fantástico. Como que Deus trata com esse homem? Com Jonas, não tem resposta. Não tem. Mas com Elias, tem. Deus manda duas coisas sagradas para Elias, gente, que são muito. Ele podia mandar um exército para ficar do lado dele, como mandou para Davi na caverna de Adulão. A caverna de Adulão gerou em Davi um exército de 100, 200, 300, 400, 600 homens que sofriam e que foram apoiá-lo, e deu no que deu aquele exército mais fantástico da antiguidade. Com ele, não, Deus não mandou. Sabe o que Deus falou para ele? Dorme. Gente, nós somos uma geração que dorme mal. Nós aprendemos a dormir tarde e acordar cedo. Nós aprendemos a dormir enchendo a nossa mente, seja
com TV, com Netflix, seja com internet, rede social, e a gente polui a nossa mente, fecha os olhos, pega no sono, sonha com aquelas coisas que a gente acabou sendo estimulado e tem uma noite de qualidade ruim. Então a gente dorme pouco, a gente dorme mal, muitas preocupações que roubam o sono e tudo isso nos adoece. Passamos madrugada estudando, preparando e revisando o sermão, estudos, com pressão de tempo, o tempo corre muito rápido, ninguém segura o relógio, isso estressa, isso deixa o corpo doido, aí tem que dormir, toma café, toma energético, e vai gastando essa máquina chamada corpo, que é para ter uma durabilidade grande, acaba reduzindo, e aí a gente vive nessa loucura. Sono é remédio gratuito e é remédio dado por Deus, para incrédulos e para crentes. É graça comum de Deus. E a outra coisa que ele manda, comida. Gente, uma geração adoecida por causa de comida. Ou por excesso, como fast food, como acontece na América, que causa essas crises de obesidade, problemas cardíacos tão sérios, e outras coisas, hipertensão e tudo mais, diabetes, ou aqueles que têm a crise do corpo perfeito, que faz a pessoa não se alimentar direito em nome do emagrecimento, e não se alimentando direito, não se coloca no corpo vitaminas que são básicas, que afetam os hormônios, os neurotransmissores, baixa vitamina, baixa o hormônio, baixa a qualidade emocional, vem o quê? Depressão. Isso é terrível. Aquele humorista, eu não gosto nem um pouco dele, mas ele dá uma declaração interessante, que é aquele, o Matheus Ceará, que ele era obeso, fez a bariátrica, e ele fala, é o grande arrependimento da vida dele, ele contando lá do relato dele, porque ele trouxe o motivo, porque com ela ele não tem vitaminas, tem que repor as vitaminas, e quando descobriu ou demorou, ele tinha crises sérias de depressão, a ponto de pensar em suicídio. Por conta do quê? Falta de vitamina, falta de neurotransmissores que são tão comuns na nossa vida. Reposição hormonal tem que fazer uma hora ou outra na vida, não só mulheres, homens também. Trabalhar isso no nosso corpo. Precisamos de boa alimentação e bom sono. Boa alimentação é alimentação com qualidade e saudável, e sono com qualidade. Qualidade é, cada um tem seu tempo. 6 horas, 8 horas, 10, 12, cada um tem seu tempo, mas deve ter o sono com qualidade, porque isso é saúde para a nossa vida. Falei de Jesus, de Jonas, falei de Elias, para te mostrar que ninguém é exceção, ninguém está imune, todos nós podemos, né, ser acometidos dessa problemática, mas o mais importante, conversar com vocês depois de abrir os olhos, é preserve a sua sanidade mental. Eu nunca vou, gente, ajudar ninguém se eu não tiver condição de fazer isso. Eu nunca vou curar ninguém se eu não for curado, ou ajudar na cura, melhor dizendo. Eu nunca vou dar a alguém o que eu mesmo não tenho. Às vezes eu estou adoecido, estou aconselhando alguém adoecido, achando que eu estou ajudando, mas só estou dividindo adoecimento. Se eu estou com a ferida aberta, eu fico respingando sangue em uma pessoa saudável. E penso que estou ajudando, e penso que estou fazendo bem para aquela pessoa, para aquela realidade, quando, na verdade, não é isso que está acontecendo. Então, acho que sempre é bom a gente olhar para a Bíblia, para essas literaturas que eu sugeri, e pensar assim, ó, preserve a sua qualidade emocional. Preserve a sua sanidade diante de Deus, diante das pessoas. Tenha qualidade em você fazer isso, e para que isso aconteça, algumas coisas são fundamentais. A primeira delas, cuidado com o estresse. Se tiver que reduzir, reduza. Vai aparecer no próximo slide para você. Cuidado com atividades demais, cuidado com criar condições demais a ponto de você não aguentar suportá-la. Gente, muitos de nós temos um sério problema em dizer não. É uma dificuldade, porque nós somos cristãos, amamos a palavra, amamos as pessoas, queremos estar disponíveis, queremos fazer o melhor, é nosso, é nato, e nós, e graças a Deus por isso, por ter pessoas disponíveis, mas às vezes o falar sim demais nos sobrecarrega a tal ponto da gente não conseguir suportar.
Qual é o grande mal do estresse? Está aí, ó, colocado, e depois falei, a Val, em algum momento com vocês aqui, vai entrar tecnicamente nisso. O estresse, ele suga, estressou, suga serotonina. É inevitável. Estressou, porque o estresse o que é? É uma reação natural para você fugir ou para você resistir. A hora que você ele tira a serotonina, que seria o quê? Aquele hormônio da paz, o neurotransmissor da tranquilidade, justamente para você ter uma reação abrupta. É para isso que serve. Ele suga a serotonina. Só que à medida que o estresse vai continuando prolongado e sem esse neurotransmissor, a gente acaba gerando outras coisas que fazem mal para o organismo. Ela é um neurotransmissor que controla as reações. Olha que interessante. Tirou serotonina, ansiedade tem pico. Você vê alguém que rói a unha e quase come os tocos do dedo, tá com a serotonina desregulada. Serotonina em ordem, gente, reduz a ansiedade ou controla a ansiedade. Desregulou, a pessoa tem medo. Medo de tudo. Medo da morte, medo da pandemia, medo do alagamento, medo disso, medo daquilo. Tudo dá medo. Medo de voar de avião. Nossa, caiu um, vai cair comigo também. Parece que Deus está aqui na terra, ele não está lá no ar também. Deus cuida de nós aqui embaixo, lá em cima ele não cuida. Aí aquele desespero que a pessoa tem. A depressão vem no caminho, gente. O sono, péssima qualidade, não se dorme legal, não se atinge todos os estágios do sono e também essa percepção, a dor muda. Por isso que a pessoa vai aí no psiquiatra e ele prescreve algumas medicações, fluoxetina, que trabalham o quê? Uma regulagem na serotonina. Eu sempre conto esse exemplo, se eu estou sendo repetitivo com vocês me perdoem, mas ele é muito interessante. Aqui em Campinas tem um amigo meu, que ele é de linha batista regular. E os batistas regulares, você deve conhecer, eles têm uma linha bem mais conservadora do que nós batistas aí da Convenção Batista Brasileira, da pioneira aí do Sul. Então eles são bem conservadores. Alguns chegam a ser até os extremos e fundamentalistas. Eles são muito sérios. E esse pastor é meu amigo, eu tenho uma boa liberdade com ele. E ele é aquele que acredita assim, só a Bíblia resolve questões emocionais. Ele é totalmente, que a gente chama assim, de noutético. É só a Bíblia e não pode pesquisar. Psicólogo não é para as questões de fé, para filho de Deus, psicólogo é para as pessoas do mundo, filho de Deus não. Cria nisso, como muitos cristãos creem nisso, e muitos líderes, amigos meus, creem nisso, do meu meio, inclusive. Aí a sogra dele tentou suicídio. Desespero, pânico. A mulher tentou uma vez, duas vezes, três vezes. A família tem que ficar de vigia da mulher, levou ela para casa para cuidar dela. A mulher estava numa depressão, moveu na igreja, a igreja fazer campanha de oração, jejum e oração pela sogra, e nada resolvia o problema da mulher, nada. Conselho que ele recebia da igreja, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Alguém deu conselho, rapaz, leva essa mulher no psiquiatra. Gente, mas como que eu, homem de Deus, pastor, vou levar minha sogra no psiquiatra? Que falta de fé. Foi, até que na terceira tentativa dela, ele não aguentou. Levou no psiquiatra. Estou falando, exemplo que ele me contou olhando nos meus olhos, quando me chamou para fazer um programa de rádio com ele falando sobre esse assunto. E o que ele me disse? Pastor Luciano, o nome dele. Daí ele virou para mim assim e falou assim, Pedrosa, levamos a mulher lá. Ele passou uma série de exames para ela fazer. Os exames saíram. Ele falou na minha frente da minha esposa. Ele foi explicando. Esse chegou aqui na serotonina. Ele falou, com esse nível que ela está de serotonina, ela já era para ter morrido e se matado. Sem controlar ela. Como que equilibra? Essa medicação, deu a medicação. A mulher tomou a medicação. Voltou ao quadro normal de serotonina. A mulher voltou a ser a bênção que sempre foi na igreja. Não foi Deus que curou a mulher? Não foram as orações? Claro que foram. Eu sempre falo isso, claro que foram. Mas Deus usou o quê? A medicina. Deus usou a graça comum dele. Não precisa ser um médico cristão, não, e salvo. Deus usa tudo e todos para beneficiar os seus filhos. A mulher teve a vida preservada pela misericórdia de Deus ali, naquele momento. Estou falando para vocês porque isso é de uma seriedade. Tantos casamentos terminam porque a mulher perde a libido, o homem perde a libido, e às vezes é uma coisa assim tão besta. Sabe o que é? Uma reposição hormonal de testosterona. Pronto, vai no médico, o médico pensa que a pessoa toma, volta ao normal, ou pelo menos com condições. E tem uma vida legal, saudável, sexual, tudo bacaninha em família. Mas muitas vezes a gente se fecha para essas coisas e começa a botar culpa em tudo.
culpa em tudo que tem em volta, quando na verdade não é culpa de tudo em volta. Muitas vezes é mais a nossa cabeça meio dura para essas coisas. Então, se precisar de uma questão médica, eu sou totalmente favorável a usar do que Deus graciosamente concedeu à humanidade, que é o desenvolvimento. Assim como tem transplante, assim como Deus cuida de tantas formas diferentes de nós, ele cuida também da nossa saúde mental, emocional, psiquiátrica. Mas de maneira muito mais simples, barata e de graça, são os fatores de proteção. Esse sim, gente, todos nós podemos ter, desenvolver e aconselhar as outras pessoas. O nome é diferente, fator de proteção, mas o que eles são é simples demais. E isso, os nossos antepassados tinham muito mais do que nós, mas muito mais mesmo. Fatores de proteção é o que faz a diferença, o que fazem a diferença na nossa vida. Quer ver só? Banais? Tem uma relação deles no próximo slide aí. Fator de proteção para você não adoecer ou, em adoecendo, conseguir se levantar. Família. Cuide da sua família. Tenha a sua família saudável, gente, do seu lado. As pessoas que perdem a família, literalmente, perdem tudo. Tentam outras formas, outras famílias. Gente, mas não se encontra mais. É um negócio muito interessante. Acontece com irmãos que saem de uma igreja, estou revoltado, tiraram o pastor, ele vai embora, ele não se encontra mais em igreja nenhuma, ele vai para uma, para outra, ele não se encontra. É interessante. E família, gente, família é fundamental. Qualidade familiar é tudo. Convivência, é o que eu sempre digo. Seu dia pode estar o pior do mundo, mas você é um privilegiado se ao final dele você tiver para onde voltar. Meu dia está uma desgraça. Mas eu tenho para onde voltar. Eu tenho um endereço, eu tenho uma casa, eu vou chegar, já tem alguém me esperando. Se não tem alguém me esperando, eu vou esperar alguém chegar depois. Gente, a gente não tem noção o tamanho que é esse privilégio. A gente não tem. Pessoas perdem isso e muitas perdem a saúde por causa disso. Folga não é luxo. Folga não é frescura. Tem que ter. E no tempo semanal, tem que ter férias, tem que ter algum tipo de hobby, alguma forma que te faça relaxar, seja pescar, seja fazer tricô e crochê, pintar um quadro, não sei o que, mas temos que ter algum tipo de hobby. Ir no estádio de futebol, gritar, se emocionar, chorar, sorrir. Gente, isso faz parte do relaxamento, você extravasar, obviamente sem ofender, exceto o juiz, esse pode. Você tem que ter esse tipo de prática, gente, é fundamental na nossa vida. Espiritualidade pessoal, então, esse é o desafio. Pôr na mente, todos os dias, eu vou ter meu tempo com Deus sozinho. Eu vou ter. Gente, tudo conspira contra isso. Tudo. Mas isso é saúde emocional. Porque mais perto de Deus, mais a gente se reconhece, mais a gente se fortalece. Alegria é fundamental, você ter um meio ambiente saudável, um meio ambiente alegre. Alegria motiva, alegria aquece o coração, alegria, amigos. Gente, todo mundo ama ficar perto de gente alegre. Todo mundo. E todo mundo detesta ficar perto de gente chata. Gente chata ninguém merece, gente. Ninguém merece. Agora, gente alegre é gostoso. Ter um café só para você juntar com outro crente e falar groselha, falar besteira, dar risada, coisa boa demais. É importante isso. Ter uma mentoria, alguém para você conversar, um amigo, ter um psicólogo, gente. Quem tem pode pagar uma terapia. É só perguntar para a pessoa, e aí, como que é? É demoníaco? Não, fala, gente, é a melhor coisa que eu fiz na vida. Ter um terapeuta, caminhar ao lado dele, e se eu preciso de alguma coisa física, eu trabalhar ali com um psiquiatra que me ajude a regular isso, e ter o que a gente chama de um canga, né? Alguém que possa nos ouvir. Alguém que te ouça sem julgar, alguém que tenha empatia por você. Ele não vai ficar dando conselho. Conselho só se dá para quem pede. Então ele vai ouvir, ouvir, ouvir e compartilhar com você as coisas que ele está vivenciando na vida. Fator de proteção. E quer ver mais nesse próximo slide, uma provocação que eu faço, que eu acho fundamental? Se você está ciente de tudo isso que a gente conversou até aqui, não espere as pessoas irem até você. Não espere. Gente, muitas vezes não vem. Tadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me visita, ninguém manda um WhatsApp. Gente, é meu aniversário. Gente, tem gente que escreve assim: gente, hoje é meu aniversário, parabéns para mim.
Só para as pessoas virem embaixo e falar para mim, que carência, a gente parece gato do Shurek. Que carência absurda, tem grupo de igreja. E se o pastor esquecer de orar pela pessoa do aniversário, a gente esquece, ué. Ah, não, vou ficar bicudo, vou ficar um mês sem vir na igreja, para ele lembrar que eu existo. Então, gente, aquilo que se você sabe que é importante fator de proteção, todos eles são proativos. Não espere, vá. Não esperem, espere alguém ligar para você, ligue você. Não espere mandar um zap para você, mande o zap você mesmo. Oi, aí, vamos tomar um café? Oh, vamos bater um papo, vamos fazer uma caminhada hoje? Topa, no parque, não sei onde, aquilo ali e tal. Vamos fazer junto? Tem um coração ensinável. Você vai ler coisas, obras. Gente, mas leia assim, Deus, eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu não posso olhar o mundo em órbita ali e falar assim, vou olhar criticando. Não, vou olhar, eu quero aprender, Deus. O que tem aqui de importante para mim? E aí, aquilo vem ao nosso coração. Eu vou ler o Viribaldo. Gente, Deus, o que ele escreveu ali? Será que é interessante? Será que é uma obra legal ou não? É ensinável. Você abre e fala, uau, ó Deus falando comigo. Tenha coração ensinável. E tudo que a gente aprende, pratique, gente. Não é para guardar. E a melhor maneira de praticar, como que é? Dividir, compartilhar. É poder trazer isso para aquelas pessoas que estão próximas de nós, porque a gente aprende muito. E um outro cuidado, ao lidar com as pessoas, né? Tem uma foto meio forte aí nessa próxima imagem, mas lembre assim, gente, a dor do outro sempre vai ser a dor mais importante do mundo. Sempre ao olhar para alguém, pense assim, isso deve estar doendo demais. Essa rejeição, esse trauma, essa dificuldade, o que essa pessoa está narrando deve doer muito. Por isso que ela traz esse cenário. Sempre lembre, gente, a dor emocional, ela é a pior dor do mundo. Mas qual dor emocional? A dor que o outro sente. Essa é a dor mais importante. Essa é a dor mais pesada, mais cruel, que a gente tem que ter sensibilidade para fazer isso. Deixo aí para vocês como exemplo a vida de Jó e os seus amigos. Eu gosto sempre de citar isso como exemplo, tá? Bem rapidinho para você, depois você mergulha nisso e entende lá. Quando alguém sofre, vá até a pessoa. Os amigos foram até Jó. Vá, porque a sua presença física, ela consola. Você sente a dor junto do outro. Então, faça-se presente em meio à dor da outra pessoa. Isso é muito importante. E uma segunda questão, dentro mesmo desse assunto aí, pensando em Jó, quando você estiver diante de alguém que sofre, fale o mínimo possível, de preferência nada e ouça o máximo possível, de preferência tudo, sem julgar, inclusive as críticas que a pessoa pode fazer sobre Deus. Uma mãe que perdeu um filho violentamente, você acha que ela vai elogiar Deus? Um pai que lidou a gente agora nessas questões do Rio Grande do Sul. Então, gente, ouça sem julgar. Na dor, a gente fala o que não deve. As pessoas e é normal, gente. Colocar para fora é importante. Cabe a nós ouvir. Fica em silêncio diante da dor muito grande de alguém. E um terceiro ponto, quando você tiver, vai até a pessoa, fique em silêncio, não toma o lugar de Deus, não julgue as pessoas. Não julgue o porquê elas estão assim e não julgue porque elas estão agindo daquela forma diante da dificuldade. Não tome o lugar de Deus de jeito nenhum. E tem um quarto e último ponto aí que eu acho fundamental. Se você tem que dar alguma coisa para alguém, dê esperança. Vai melhorar. Deus vai cuidar. No tempo de Deus, ele vai tratar o seu coração. Se tiver que falar alguma coisa, fale algo que dê esperança à pessoa. Tenha o que eu chamo de cara de sim. Cara de sim é você estar sempre disponível, você está sempre pronto. Se chamar, estou aqui à disposição. Encontrou a pessoa, tenha sempre um sorriso, rompe aquela carranca, seja sempre à disposição. Gente. Ninguém vai te pedir um favor se você não tiver cara de sim. Ninguém vai mandar mensagem para você da próxima aula do Clube da Bíblia se ele não tiver plena certeza que você vai aceitar. O Samuel mandou uma mensagem para você porque ele fala assim, ele vai aceitar. Se não daquele sábado no outro. É cara de sim, você está pronto, porque é terrível. Você é alguém que sempre é não para tudo. Para cada solução, o cara tem um problema. Ou coisa difícil. Agora, a cara de sim, ó, estou disponível. Vou dizer não se o sim não for uma opção, porque se o sim for opção, vai ser a primeira, vai ser prioridade para ajudar alguém. E é outra obra que eu sempre cito, que é na sequência, é do Viktor Frankl. Você precisa ler Viktor Frankl, gente. Em Busca do Sentido é o nome. Você tem que ler.
Gente, o que esse homem escreve ali, com a propriedade que ele tem de sobrevivente do campo de concentração nazista, depois de dar aulas no mundo inteiro, palestras antes de morrer, Viktor Frankl fala algo fantástico de encontre o sentido na vida. Talvez a pessoa que está sofrendo, ela não vai se converter a Jesus Cristo, ao Evangelho. Talvez ela nem vá para o céu, se não converter, não vai mesmo, né? Mas quando ela vem a nós, já é uma solução. E se você der uma solução para a alma dela, já está valendo. Transmitir esperança para essa pessoa, que a gente não deve ficar preso a caixinhas na vida dos outros. Dá um sentido para a pessoa viver, aponte o sentido. E ele sempre falava disso, ó. Encontre o sentido, porque sofrimento faz parte da vida. A gente tem que falar, tem que pôr para fora, porque o que a gente não fala acaba nos adoecendo. E a gente chega numa questão importante, que eu caminhei para a gente chegar até aqui, que é a questão da oração, que é o próximo slide. Como ninguém está imune, olha esse pai da igreja fenomenal, Gregório de Nazianzo. É um dos que eu mais admiro, pela sinceridade dele. Esse homem, quando ele orava, ele gritava a dor dele. E olhando para a Bíblia, é muito interessante. Tem várias formas de oração na Bíblia, várias, que Deus deixou para nós. Os salmos são fantásticos para isso, né? Tem oração imprecatória, orar pela justiça de Deus contra os maus que oprimem o seu povo, oração bíblica, oração imprecatória. Tem aquela oração, que é a oração que você vai clamar pelo perdão, pela misericórdia de Deus, aquela oração que você vai virar diante de Deus e vai clamar a Deus para que ele te dê a paz, o perdão, aquela oração que é tão penitencial. Tem vários salmos penitenciais lindos aí para a gente fazer essa oração. Tem oração de gratidão, onde você está tão feliz que você agradece, 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 agradece a Deus. Mas tem uma oração que a gente geralmente esquece, ela passa batido. Depois vocês dão uma olhadinha, oração do Salmo 131, 3 versos. Mas é a oração, gente, fantástica, porque não pede nada, não agradece nada, não pede perdão, nada. É uma oração de prestação de contas. É uma oração em que a pessoa vira para Deus e fala: Senhor, o Senhor sabe que o meu coração não é soberbo. O Senhor sabe que eu não busco coisas maravilhosas demais para mim. O Senhor sabe, Deus, que eu me comporto como uma criança nos braços de sua mãe, uma criança desmamada. Oh, coisa linda, gente. Tem um tipo de oração que é a oração de prestação de contas. Quando você fala com Deus para dizer exatamente quem você é. E aí, gente, isso é saúde emocional. É você dizer para Deus e dar nome aos seus pecados. Dar nome às suas angústias. Deus, eu estou cansado. Mas não estou cansado hoje, eu estou cansado, Deus, muito tempo. Deus, está pesado a vida para mim. Está pesado nisso, naquilo, aquilo. Dê nomes às suas emoções. Deus, eu estou angustiado, Deus. Tem uma ansiedade dentro de mim que está me corroendo. Deus, eu estou deprimido por isso, por aquilo outro. Quando você está prestando contas a Deus, você fala, quem é você? Deus, mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe da minha sinceridade. Deus, estão falando de mim, como é o caso do Salmo 131, estão falando da vida de Davi, mas ele diz, o Senhor me conhece. O Senhor sabe das minhas intenções, do meu coração, e ele ora, ele grita a dor dele. Para a saúde emocional, queridos, é fundamental a oração do Salmo 131. Fundamental. E tem mais 2 slides e a gente pode concluir essa minha fala, porque infelizmente esse assunto é tão gostoso e o tempo é um inimigo feroz das nossas vidas. É uma decisão que se toma. Você vai morrer de ler coisa, de assistir coisa, participar de bate-papo como esse aqui. Mas se não tomar uma decisão pela saúde emocional, gente, amanhã nós podemos ser vítima dela. É decisão que se toma. É resiliência. É, apesar de, eu vou persistir. Eu vou buscar contato, vou buscar amizade, vou sair, vou ter hobby, vou fazer. Eu vou tomar atitude, proativo. Eu não vou ficar no meu canto esperando. É aquela decisão. Posso ficar doente? Até posso. Amanhã, hoje não. Posso ficar depressivo? Até posso. Amanhã, hoje não. Posso ficar triste? Amanhã, hoje não. E amanhã, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. É uma decisão que se toma, gente. Sempre lembrando que a graça de Deus, ela basta.
A graça de Deus, ela está acima de tudo. Ela está acima da medicina, da psicologia, ela está acima da própria teologia, eu diria. A graça de Deus, ela basta e é suficiente na nossa vida. Bastou para Paulo, lembra? Quase desistiu. Paulo, coitado, o sofrimento que esse homem teve. Ó, tantos outros disseram, Deus, eu não vou aguentar, o negócio está pesado para mim. A Sarah Adams Flowers, autora daquele hino, que dizem que tocou no Titanic, né? É muito interessante também. Ela, nos seus momentos de dor ali da tuberculose, ela compôs para Deus: mais perto eu quero estar de ti, Senhor. Esse é o meu maior desejo. Bastou para ela, bastou para Horácio Gates Paford, aquele milionário do incêndio nos Estados Unidos, que perdeu um filho, depois perdeu as filhas no navio, e ele compõe aquela música, Sou Feliz com Jesus, que na verdade, no original vai tudo bem com a minha alma. Bastou para ele também, gente. E a vida, eu termino com essa frase, a vida nossa, a vida cristã, ela é um campo de batalhas. Ela não é um parque de diversão. Diversão cansa, diversão enjoa se for só diversão. Ela é um campo de batalhas. E no campo de batalhas, tem dificuldade? Tem. Mas é onde você cria bons amigos, é onde você é estimulado, é no campo de batalhas, de onde a gente cresce. E a vida é isso, é um campo de batalhas. E eu fecho dizendo, nesse campo de batalhas é bom a gente estar no mesmo exército, é bom a gente estar ombro a ombro, é bom estar lutando junto, é bom a gente estar um orando pelo outro, é bom a gente estar fortalecendo a fé um do outro. Que a graça de Deus baste em nossa vida. E obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, por permitir essa alteração do horário e permitir bater um papo com esse assunto aqui tão sério. Obrigado de coração e que Deus abençoe vocês.